Olá, mundo! Em Malaquias 3, versículo 1 diz assim: Eis que eu envio o meu anjo que prepararás o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vos buscai, o anjo do concerto, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Como gostaríamos de ter um de repente na nossa vida, não é verdade? Qual de repente que você está precisando em sua vida hoje? É a tristeza que tomou conta, a depressão que tomou conta? O que está acontecendo com você no dia de hoje? Eu vou recordar a vocês um breve momentos de milagres, prodígios e maravilhas que Jesus, quando andou na terra, ele fez. E até antes de Jesus vir, muitos milagres aconteceram através de profetas. Vamos lá. Por exemplo, Daniel 3. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha, quente, ardente, porque eles não quiseram se prostrar diante do rei Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor falou: esquenta a fornalha 3 vezes mais, 100 vezes mais, e coloca os 3 lá, porque eles não abaixaram e adoraram a imagem de Nabucodonosor. A sentença deles era a fornalha. E foram para a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Chegando dentro da fornalha, de repente, quem aparece? Mais um. O anjo do Senhor, para guardar Sadraque, Mesaque e Abidnego. O anjo do Senhor apareceu e todos ali que estavam na comemoração da estátua de Nabucodonosor puderam ver com seus próprios olhos. Mas não foram 3 que estavam na fornalha, mas eu vejo 4. Oh! De repente, o Senhor enviou o seu anjo e eles foram livres do fogo. A Bíblia diz lá em Daniel 3 que nenhum dos seus cabelos foram queimados. Eles saíram ileso dali. E a partir dali, Nabucodonosor começou a querer esse Deus maravilhoso. Esse é um dos milagres. Daniel 6. Ele andava reto, em retidão ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas os sacerdotes ao redor tinham inveja de Daniel e armaram uma armadilha para pegar Daniel. Fizeram lá uma sentença dizendo que aquele que adorar qualquer tipo de Deus irá para as covas dos leões. O rei Dário, sem perceber, assinou essa sentença. Quando eles viram que Daniel se prostrava no quarto dele e orava a Deus todos os dias, porque ele não deixou de adorar o Senhor, o nosso Deus. Os sacerdotes foram até o rei Dário e falaram: viu, Daniel não está te obedecendo, não está obedecendo a sentença que o Senhor mandou. Daniel está adorando os deuses, o Deus dele. Então ele tem que ir para a cova. O rei Dário, muito triste, falou: Daniel, infelizmente, vou ter que colocar você na cova. Colocou Daniel na cova. Mas de repente apareceu um anjo para guardar Daniel da boca dos leões. Esse Deus é tremendo. Passou a noite toda, quando chegou de manhã, rei Dário não quis se alimentar, vestes rasgada, foi até Daniel e perguntou: Daniel, filho do Deus Altíssimo, tu ainda vive? E de repente, Daniel fala: ó rei, vive para sempre, o meu Deus fechou a boca dos leões. É tremendo. Não tenha medo da sentença que está para vir. Creia no Deus Todo-Poderoso.
Esse Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. 2 Reis 5 diz que Naamã, muito orgulhoso, estava cheio de lepra e o profeta Eliseu pediu para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, que ele seria curado. Mas o orgulho dele não deixou, e ele, quem é esse profeta para dizer o que eu devo ou não fazer? Vamos embora. E de repente ele estava passando perto do Rio Jordão. Aí, com certeza, um servo dele falou assim: ô Senhor, o que o senhor vai perder se o senhor mergulhar aí nesse rio? Mergulha, não vai perder nada. Ele deixou o orgulho de lado, foi, entrou no Rio Jordão, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e de repente no 7º, ele levantou limpo, curado. A sentença de Naamã era de morte, porque a lepra matava e contagiava todo mundo, né? Naquela época. E Deus foi lá, através do profeta Eliseu, e ele obedeceu, depois de muito orgulho, mas obedeceu a palavra de Deus e saiu totalmente curado. Não tenha medo da sentença. Ela veio para nos alegrarmos no Senhor, porque do Senhor vem coisa boa por aí. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Você pode ouvir o som da vitória, você pode ouvir o som da vitória, você pode ouvir a marcha da vitória. Oh, Deus maravilhoso! Em Mateus 1, versículo 23, diz sobre quem, gente? Quem? Nesse dia, Mateus 1, versículo 23, diz sobre o nascimento de Jesus. De repente, Jesus nasceu e veio como cordeiro em sacrifício para perdoar os nossos pecados e vivermos livres. Livres. Nós somos um povo livre. Nós somos um povo que temos liberdade de expressão. Isso não nos foi tirado e não vai ser tirado no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nasceu. Jesus nasceu para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância. Oh, Cordeiro lindo, obrigada, Jesus, por ser sacrifício por nós na cruz. Nós temos que nos alegrar, porque de repente Jesus nasceu e nos salvou, nos trouxe consolação, nos trouxe libertação, salvação e tudo que há de bom. Se você está angustiado, meu amado, minha amada, vá aos pés do Senhor Jesus. Ele te alivia de todas as dores. Amém. Oh, glória a Deus. Em João 4, fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Eles estavam num casamento ali, festejando, e o vinho acabou. E tinha muita gente importante nesse casamento. Aí a mãe de Jesus, Maria, foi lá conversar com teu filho. Filho, o vinho acabou. Ele disse para ela: ainda não chegou a minha hora. Mas mesmo assim, ele foi lá e pediu para os servos encherem de água aquelas botijas de barro, encherem de água. E de repente, ele transformou a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. Que maravilha! E aí, pensa bem, é um dos convidados ali muito conhecido, rico, ficou impressionado porque ele falou: muitos deixam o vinho ruim
na hora que está acabando o casamento. Mas esse fez diferente. O vinho bom ele serviu na última hora. Jesus, maravilhoso, né? Glória a Deus. Também lá em João 4 fala da cura do filho do nobre. O nobre chega para Jesus e fala: Jesus, meu filho está morrendo. Basta uma palavra tua que meu filho vai viver. Eu sei a autoridade que eu tenho porque eu mando os meus servos irem fazer e eles vão. E eu sei a autoridade que o Senhor tem, Jesus. Eu sei o que o Senhor pode fazer, Jesus. Eu sei que o Senhor pode mudar toda a sentença ao contrário, Jesus. Basta uma palavra tua, Jesus. Que o meu filho que está lá em casa, ele será curado. Que fé grandiosa. E Jesus disse: vá, a tua fé curou o teu filho. Quando aquele nobre chegou na casa dele, de repente o filho dele estava vivo. Ele perguntou: que horas que foi que ele melhorou, ficou bom? Na mesma hora que Jesus liberou a palavra de Jesus tem poder de mudar qualquer sentença que no mundo estamos ouvindo. Pare de ouvir notícia ruim. Pare de ouvir notícia que não vai agradar o teu coração e vai te deixar para baixo, entristecido. Creia que Jesus é a boa notícia. Creia que Jesus está indo lá aonde nós não podemos ir, mas Ele está indo lá mudar toda a sentença ao contrário e fazer um milagre extraordinário que todos vão ficar de boca aberta. Porque Jesus não confunde os seus. Jesus, ele veio para abençoar, emanar coisas tremendas e maravilhosas. Nos deixou um legado na terra de milagres e não é diferente porque Jesus vive. Ele está aqui, dentro do nosso coração. Ele vive e Ele cuida de cada um de nós. E Ele está cuidando do nosso Brasil. Ele está cuidando da nossa nação. Ele está cuidando da tua casa. Está cuidando do seu ente querido. Está cuidando daquele que está enfermo. Está sarando. Então creia no poder e no milagre do Senhor Jesus extraordinário, porque Ele faz grandes coisas. A palavra de Deus em Salmo diz: grandes coisas tem feito Jesus por nós e por isso somos alegres. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, continuando. São tantos milagres, gente. Em Mateus 8, Marcos 4 e Lucas 8, né? Sempre Mateus e Marcos e Lucas, eles repetem um pouco a história, né? Foi a multiplicação dos pães. Jesus estava naquela multidão, milhares e milhares de pessoas, multidões. Isso significa alguma coisa para você? Multidões. Milhares e milhares de pessoas estando ali ouvindo a palavra do mestre. Não tinha mais comida. Não tinha, e aquele povo estava faminto, porque vieram dos quatro cantos da terra, aquele povo, para ouvir as palavras do Messias. E Jesus ali, que nós temos, discípulos. De repente vem o menininho ali deu, Senhor, os pãezinhos e os peixes. Jesus, o que ele faz? Manda pegar cesto, traz cesto. Traz cesto, e vamos trazendo cesto. Agora distribui, vai lá, distribuir. Os apóstolos meio assustados, né? Porque aquele cesto vazio. Começaram a distribuir, de repente. Oh, glória. Os pães e os peixes estavam lá.
e milhares foram saciados com essa comida vindo do céu. Então, para que se preocupar? Para que se preocupar se nós temos um Deus Todo-Poderoso que supre a necessidade do teu povo? Ele está suprindo. Você não está sentindo um cheiro de avivamento na nossa nação? Você não está sentindo um cheiro de coisas tremendas vinda do alto? Ah, eu sinto, amado. Eu sinto. Fazer o quê? Eu creio. Eu creio nesse poder que Jesus tem de dissipar qualquer ordenança do homem aqui na terra. Eu creio no poder que Jesus tem de mudar qualquer coisa que foi falado lá atrás e o Senhor mudar toda a situação. Eu creio. Deus é poderoso. Deus, ele é poderoso. Eu só estou aqui lembrando para vocês alguns milagres da palavra de Deus. Olha só, o som é assim, amado. Eu moro aqui na cidadezinha de interior, bem pacata, mas estamos aí para o que deve ir, porque o Senhor Jesus está no comando. Ele está no futuro. Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Nós não sabemos, não. Mas o Senhor sabe. Ele já está lá. Ele já está lá realizando milagre. Você crê? Eu creio. Oh, Deus, Tu és maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos continuar o nosso de repente. Vamos lá. Em Mateus 8 diz a cura de um leproso. O leproso, todo ali cheio de ferida. Jesus vai ao encontro dele e de repente nenhuma de suas feridas já aparecia, porque a fé daquele leproso curou ele através de uma palavra de Jesus: seja curado. O que você está precisando de cura? O seu coração? Na tua mente? Então receba. Receba a cura do Senhor Jesus, a cura interior, a cura no seu físico. Receba. Deus tem palavras de vida e vida em abundância e vida eterna. De repente, amado, você pode falar: Senhor, eu creio na minha cura e estou sendo curado em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos prosseguir, que é grande aqui. Mateus 9 diz sobre a mulher do fluxo de sangue e a cura da Talita, filha de Jairo. Oh. Jesus estava lá na Judéia, caminhando, com certeza, estava vindo de alguns milagres que ele já tinha realizado no meio do caminho e estava lá no meio do povo. De repente, Jairo para Jesus e fala: Jesus, minha filha está morta. Será que o senhor pode vir aqui na minha casa? E Jesus, caminhando lá para a casa de Jairo, de repente, Jesus sente que algo estranho aconteceu com ele. Algo estranho, Jesus. Algo estranho aconteceu na multidão. Meu Deus. Meu Deus. Uma mulher que estava já 12 anos, queridos, 12 anos com fluxos de sangue. Aquela mulher, com certeza, ela tinha uma família próspera. Ela tinha uma casa, ela devia ter filhos. E ela teve que sair de sua casa. Gastou tudo que tinha em médicos para curá-la. Porque mulher que sangrava era amaldiçoada naquele tempo, então não podia ficar andando. Na época lá que nós temos todo mês, né? Elas tinham que ficar em casa quietinha, não podia sair. Imagina essa mulher com 12 anos. Ela com certeza buscou em médicos a cura, gastou tudo que tinha, não tinha mais recurso, foi morar na caverna, porque se ficasse na casa dela, era uma amaldiçoada. Então ela foi viver no mundo.
se escondendo de todos e de tudo, porque ela era amaldiçoada, ninguém podia vê-la. De repente ela pensa, se eu somente tocar a orla do Senhor Jesus, eu serei curada. Que fé extraordinária é essa? Ela se escondeu, com certeza, abaixou ali, né? Porque a orla do Senhor é lá embaixo, né? Lá na bainha. Ela deve ter caminhado, assim, ganteado ali para tocar na orla do Senhor Jesus. E de repente ela tocou. E de repente Jesus falou: opa! Quem me tocou? Pedro. E os discípulos, um olharam para o outro e disseram: mestre, olha quanta gente, a multidão te aperta. E o Senhor fala para nós: quem te tocou? Mas Jesus, ele olhou para os discípulos, olhou para Pedro e falou: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. O povo se afastou. A mulher estava lá, abaixada, e disse: Jesus. E de repente, Jesus olhou para aquela mulher, totalmente impactada com o que ela sentia, porque a Bíblia diz que, de repente, na hora que ela tocou, automaticamente ela foi curada. Então, Jesus pegou na mão dela: filha, levantou-a e disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Oh, Deus maravilhoso, né? Esse Deus tremendo. Aí tinha a missão ainda da filha do Jairo, né? Ele estava indo, afinal, ele estava indo para salvar a filha de Jairo. A filha de Jairo estava morta. E ele entrou na casa e ele disse: não se preocupe, a menina não está morta, ela apenas dorme. E Jesus entrou no quarto de Talita. E quando entrou, pediu para que 3 discípulos, né? Acho que Pedro, Tiago e João ficassem ali pertinho deles, que Pedro, Tiago e João era ali chegadinho em Jesus. E eles ficaram ali perto, né? E Jesus ali, a menina morta na cama. E de repente Jesus pega na mão da menina e diz: Talita, levanta e anda. A menina levantou. Lógico que levantou, porque Jesus, ele é o próprio milagre. Oh, meu Deus, que notícia boa. A menina se levantou e ele pegou a menina no colo. A menina devia ser adolescente, devia ter 12 anos também, eu creio. 12 anos, né? A menina tinha 12 anos de fluxo, 12 anos que a menina, olha só que tremendo, 12 anos que a menina estava ali, né? Devia ter alguma doença e morreu. E Jesus, de repente, ressuscitou. Talita, cumi, levanta-te e anda. Temos que temer o quê, meu povo? Temos que temer o quê? Diz pra mim, o que nós temos que temer? Depois de tantos milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fez. Nada. Nada. Acorda. Saia desse marasmo. Acorda. Anda. Esse espírito de morte, ele já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Assim como Jesus curou aquela menina, depois entregou para os pais viva e curada. Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus, ele não mudou, ele está aqui no meio de nós, nos curando e nos resgatando das trevas e trazendo a gente para a verdadeira luz dele. Porque todo dia nós temos que clamar, todo dia nós temos que estar ligadinha com Deus, orar sem cessar, clamar sem cessar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus,
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lá em Romanos 8. Inexprimíveis junto ao Pai. Então, se você está chorando agora, saiba que a sua oração já foi entregue ao Pai e, de repente, o teu milagre já chegou. Creia, toma posse em nome do Senhor Jesus.